Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, língua portuguesa, continuando. Peguei minha canetinha, aqui ó, sintaxe. Repare um detalhe, sintaxe é o estudo dos termos que compõem uma oração. Você já sabe, oração é toda a unidade lógica, repare, de sentido, que está ligada à unidade a pelo menos um verbo, tá? Então eu tenho de ter um verbo na jogada para ter uma oração. Tudo bem. Essa tal oração, ela possui termos, por exemplo, os essenciais. São dois. Você vai trabalhar comigo agora. Quais são os termos essenciais? Essenciais são, olhe para a mão do seu amigo, ó. Obrigatórios de uma oração. É o tal do sujeito, ó, sujeito e o tal do predicado. Então, tanto sujeito quanto predicado são chamados de termos essenciais de uma oração. Ainda que venhamos a ver que existam orações que não possuam o tal sujeito. Mas ó, entenda, isso é uma especificidade, é uma exceção, isso não é a regra. Primeiro, vamos nos prender à regra, depois vamos nos prender às especificidades. Legal. Sujeito. O que é o sujeito? Sujeito é o termo acerca do qual se faz uma declaração. Então, o sujeito, por exemplo, em elas saíram cedo. Antes de eu explicar melhor, eu quero que você coloque no papel o seguinte. Existem duas perguntas que você pode fazer para achar o sujeito da oração. Alexandre, mas não vai dar, ó, vai dar certo sempre, vai dar errado não? Não. Até pode dar errado no início, quando a gente está iniciando, é natural que a gente cometa erros. Isso é normal. Mas você, se fizer estas perguntas, menos chance haverá de errar. Então, repare, para eu achar o sujeito da oração, basta fazer a pergunta ao verbo. Não entendi. É mole. Você pega uma oração qualquer. Elas saíram cedo. Aí você faz a pergunta ao verbo. Quem foi? Ó, quem mais o verbo. Quem foi que saiu cedo? Quem? Resposta, ó, sujeito. Quem saiu cedo? Foram elas. Então, elas aqui, vou botar em pretinho, elas, isso vai ser o tal do sujeito. Repare que não há qualquer dificuldade nisso. Alexandre, dê-me outro exemplo. Um exemplo qualquer, quer ver? O carro foi furtado. Muito difícil no nosso Brasil. O carro foi furtado. Faça a perguntinha, repare. O que foi furtado? O que foi furtado? O carro. A resposta ao carro é o sujeito da oração. Não há nada demais nisso. Pode ficar tranquilo que aqui poucas dúvidas haverá. Legal. Aí eu tenho de continuar. Vem comigo. Importante demais. Para várias análises que faremos ainda no futuro, tudo bem? É descobrir o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é sempre a palavra mais importante. Vou melhorar. Vou pegar o azulzinho aqui. É um substantivo, concentre agora, substantivo ou um termo equivalente, tá? Porque pronome, ele pode ter o papel substantivo, por isso que ele é chamado de equivalente. Quando eu falo assim, ó, João saiu. Faça a pergunta, quem saiu? João. João é o sujeito. Mas em vez de botar João, eu posso colocar ele. Ele saiu. Faça a pergunta, quem saiu? Ele. Então ele, repare, ele é o sujeito. Alexandre, mas ele não é substantivo? Sim.
é um pronome reto substantivo. É um pronome cujo papel é substantivo. Por isso que a gente fala equivalente, ok? Então tá. O núcleo do sujeito é um substantivo ou um equivalente que vai ser a essência, vai ser o sumo, vai ser o mote daquela frase, a parte mais importante. Um detalhe que não pode passar despercebido. Repare, o núcleo do sujeito não pode ser, veja, repare, antecedido de preposição. Alexandre, vou chegar perto de você. Alexandre, isso vai valer sempre? É lógico que não. Lógico, meu aluno. Haverá especificidade sempre. A ciência é humana. Então, existe uma situação mais ou menos assim. Quer ver? Tu não verás ao hábil negro separar a grossa areia do pesado esmeril. Quem disse isso? Castro Alves, autor brilhante brasileiro. Abolicionista. Tu não verás ao hábil negro, o escravo, separar a grossa areia do pesado esmeril. Repare que quem vai separar é ao hábil negro. Então, ao hábil negro é o sujeito separar. Ih, Alexandre, mas esse ao aí não é a junção da preposição mais o artigo? É. Então, Castro Alves, ele preposicionou o sujeito? Preposicionou. Mas Castro Alves, repare, é Castro Alves. Ele tem uma licença poética. Então, isso vai acontecer. Só não vai acontecer na sua prova. Existe uma situação também ímpar ligada a orações reduzidas de infinitivo. Por exemplo, está na hora de a onça beber água. Repare que quem vai beber água é a onça. E antes da onça tem o de. Isso iria contrariar a teoria. Mas isso, repito, é uma especificidade, não é a regra. Então não fique preocupado com a exceção, não fique preocupado com as exceçõezinhas, e sim com a regra. A regra é, o núcleo do sujeito é um substantivo ou um equivalente não antecedido de preposição. Então repare, no exemplo bobo, Maria falou a verdade, façamos aquela pergunta. Quem falou a verdade? Maria. Então aqui, ó, está o sujeito. E como só aparece Maria na parada, é lógico que aqui está o núcleo deste sujeito. Mas num exemplo como de baixo, a maioria dos alunos saiu. A pergunta tem de ser feita. Façamos juntos. Quem saiu? Quem saiu, repare, a maioria dos alunos. Outra pergunta que lhe faço. Quem é o núcleo? É maioria ou alunos? Já lhe adianto que tanto maioria quanto alunos são substantivos. Pensou? Legal, gostei. Eu ouvi daqui. Você falou que o núcleo é maioria. E eu entendi o porquê. Por quê? Porque alunos, repare, está o substantivo antecedido de preposição. Veja que 2 é a contração de de, ó, de mais os. Então não há dúvida de que o núcleo deste sujeito só pode ser maioria. Não pode ser alunos, por quê? Porque o núcleo do sujeito não vai ser antecedido de preposição, salvo exceção. Ok? Coloque isso no papel para mim, por favor, hein? Isso é importante. Aí, vamos continuar nossa história. Repare, continue olhando para o seu tio. Esse tal sujeito, ele pode ser classificado como sujeito simples, repare agora, sujeito composto,
sujeito desinencial, oculto, elíptico, subentendido, escondidinho, como você queira, sujeito indeterminado e o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, pelos quais vamos passar. Não é nada demais. O primeiro, sujeito simples. Sujeito simples, vou beber aqui um golinho de água para levantar o moral, repare. Sujeito simples é aquele que só possui um núcleo. Se só possui um núcleo, é um sujeito simples. Exemplo, João saiu. Façamos aquela pergunta, quem saiu? Quem saiu? João. Então, João é o sujeito. Repare que além de ser o sujeito, ele é o núcleo do sujeito. Se aqui o sujeito é formado por apenas um núcleo, esse sujeito é classificado como sujeito simples. Vamos chamá-lo de SS, sujeito simples. Repare, michuruca, meu aluno. Não vai acender vela para defunto barato. Agora, sujeito composto. O sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos. Mais de um núcleo. Então, façamos a pergunta de novo. Quem foi que saiu? Quem saiu? João e Maria. Repare que agora eu tenho aqui, ó, dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, esse sujeito não é mais simples. Esse sujeito, ele é, ó, sujeito composto. Nós vamos chamar o sujeito composto de SSC. Uma especificidade é a seguinte, que eu vou colocar aqui, ó, para você enxergar comigo. Estou enquadrado aqui direitinho, ó? Então, vou colocar um exemplo aqui. Quando eu faço mais ou menos assim, ó, fomos ao encontro. Ok, fomos ao encontro. Veja, meu aluno, que quando eu faço aquela perguntinha, quem é que foi ao encontro? É lógico que você vai me responder o quê? Nós. Nós fomos. Mas veja que aqui o pronome reto nós, ele não está explícito, ele não está escrito, ele não está presente aos olhos. Ele aqui está sendo marcado pela desinência do verbo, pela desinência verbal. Então aqui nós temos o tal do sujeito oculto, também chamado de desinencial, também chamado de elíptico, de subentendido. Aí você vai escolher. Normalmente a nomenclatura chama de desinencial ou oculto, ok? Então o oculto é aquele que não apresenta de forma explícita o núcleo desse sujeito. Beleza. Então agora, para a gente, deixe-me ver o tempo de que disponho, agora vamos ao momento chave. O momento chave é aquele perigoso. Perigoso por quê? Porque é quando normalmente aparecem as dúvidas. Veja. Sujeito simples, michuruca. Composto, fraquinho. Sujeito oculto, não pega nem desavisado. Sujeito indeterminado, vai dar rolo. Pode ficar tranquilo, vai dar rolo. Para não dar rolo, você tem que tentar entender o seguinte. Repare, existem duas maneiras de eu indeterminar o sujeito de uma oração. Quais são? Jogar o verbo, né, o verbo da oração, na terceira pessoa do plural. Não nos esqueçamos de que terceira pessoa do plural é esta, eles, elas. Você tem de jogar o verbo na terceira pessoa do plural e não dar um agente aparente para a ação verbal. Alexandre, não entendi. Vou melhorar. Repare num bate-papo entre mim e você, eu falo assim, ó. Pô, rapaz, eu estava caminhando, neste momento, acredite, eu estou em São Paulo. Aí,
Você pode estar neste momento no Acre, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Minas Gerais, em Nova York, mas eu, neste momento, estou em São Paulo. Aí eu batendo um papo com você por telefone, eu falei assim, rapaz, eu estava vindo caminhando aqui na direção do Alfa, né, do Alfacom, aí passei por uma rua no bairro da Liberdade e vi que roubaram a carteira de uma senhora. Pô, cara, a senhora devia ter quase uns 100 anos. Repare, roubaram a carteira dela. Aí continua o papo, né? Pô, é brincadeira, neguinho não tá aliviando nem uma senhora de 100 anos. Aí a gente continua o papo, você fala, pô, é um absurdo, e vamos que vamos. Entenda que quando eu falei roubaram a carteira dela, eu em momento algum apresentei quem foi o agente da ação verbal de roubar. Roubaram. Pode ter sido podem ser 2, 3 mil. Eu não sei. Eu sei que roubaram. Então, no momento em que você coloque o verbo na terceira pessoa do plural e dentro do contexto você não apresenta o agente para a ação verbal, o sujeito desta oração vai ser indeterminado. Isso é perigoso, hein? Cuidado que o contexto pode mudar essa história. Então vamos lá. Então vou escrever aqui. Se eu perguntasse a você, falaram, bate-papo de novo, você não foi ao trabalho ontem, né? A gente trabalha junto. Aí eu chego para você, tava lá no refeitório, a galera na hora do almoço comendo, nego sentando a mamona em você. Pá, 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 pá. E eu só ouvindo. Falei nada. Aí no outro dia você chega. Aí eu olho para você e falo assim, rapaz, você não veio ontem, né? Não veio ontem. Pô, falaram mal pra caramba de você. Aí você, quem foi que falou, Alexandre? Eu falo, não sei, irmão. Todo mundo lá falando, falaram. Então repare que no momento que eu falo assim, falaram mal de você, mais uma vez, eu não estou deixando explícito aquele que falou. Então, se eu não explicitei, não há dúvida que o sujeito desta oração é um sujeito, repare, indeterminado. Ok? Então, a primeira maneira para eu indeterminar o sujeito de uma oração é jogar o verbo na terceira pessoa do plural e não dar um sujeito aparente para essa ação verbal. Beleza, vamos treinar isso quando chegarmos aos exercícios. Além desta maneira, existe esta aqui, por meio do pronome ser, que é o chamado indeterminador do sujeito. Alexandre, como é que eu vou saber se o pronome ser, concentre agora, ele vai ser o indeterminador do sujeito de uma oração? Como? Você vai ter de trabalhar algo que no início é meio difícil, mas que com o tempo cada vez está mais fácil. E você vai ter calma. Por quê? Porque durante os próximos blocos eu vou incentivar você a treinar isso. Neste momento, você vai olhar apenas. Depois você vai participar, tá? Então, segura. Repare que o verbo chegar é aquele verbo que não precisa de um complemento verbal. Quando eu falo complemento verbal, é um objeto, seja direto, indireto. Vamos trabalhar isso no futuro. Num bate-papo entre você e mim, eu falo assim, rapaz, sabe o Fábio? Gente fina pra caramba. Aquele fala, meu irmão, de vez em quando dá uns moles, né? Ele atrasa, mas é gente fina. Um cara aí que trabalhou aí com a gente, por aí, mas ele, o cara é 10, o cara é 10. E aí? Mas hoje, ele chegou ou não chegou? Chegou, rapaz. Mas também é o seguinte, o cara quando chega, o mundo muda. É 1000. Então, veja, se ele chegou, a mensagem é completa. Se a mensagem é completa, este verbo aqui, é o tal do intransitivo. E toda vez que você tiver um verbo intransitivo ligado ao pronome ser, esse pronome ser, ele vai indeterminar o sujeito da oração. Alexandre, eu entendi, gostei do Fábio, só não entendi que é intransitivo. Calma,
Calma que a gente vai ver no futuro. É isso que eu pedi a você, tem que ter calma. A mesma coisa, quem necessita, sempre necessita de. Eu necessito de alguma coisa. Então agora é um verbo que pede um objeto que necessariamente é encabeçado por preposição. Aí esse verbo é o tal do verbo transitivo indireto. Vamos trabalhar mais um cadinho na frente. E toda vez que você encontrar um verbo transitivo indireto mais um pronome ser, ele também vai indeterminar o sujeito da oração. Assim como ser, estar, ficar, parecer, permanecer, que são os famosos verbos de ligação. Alexandre, vamos dar uma olhadinha nesses verbos de ligação também? Sim, calma, subindo degraus. Neste momento, você só observa. Toda vez que você encontrar verbo de ligação mais o pronome ser, ele também vai ser indeterminador, logo vai indeterminar o sujeito da oração. Então aqui, nas três orações, o sujeito das três, o sujeito é indeterminado. Vou repetir, ele foi indeterminado pelo pronome ser, que neste caso é o indeterminador. Ok? Então tá. Aí é aquele momento do exercício para ver se você entendeu direitinho tudo que o tio lhe disse. Vamos lá, vamos para o exercício. Vamos juntos. Deixa eu ver, botar minha canetinha. Ó, questão número 1. A respeito de aspectos linguísticos e semântica, melhores semânticos do texto tal, julgue o item a seguir. O sujeito da forma verbal cometeram, na linha 29, nós vamos lá, é indeterminado. Vamos ver. Implicar a condenação e tem de ser acompanhada por indícios, anexos e presunções. Beleza. Ok. Por indícios, anexos e presunções. Pois já houve, agora meu aluno concentra, já houve acusados que se declararam culpados de crimes que eles não cometeram. Quem não cometeu foram os acusados. Então repare que neste contexto dá para eu chegar a quem não cometeu o crime. Então o sujeito desta oração não é indeterminado, porque no contexto dá para eu chegar a quem não cometeu. Se dá para eu chegar a quem não cometeu, o sujeito deste verbo é aquele sujeito oculto, subentendido, desinencial, elíptico, contextualizado. No caso, eles. Eles quem? Os acusados. Se ele fala que aqui é indeterminado, o comentário é errado. Tá vendo como é que isso é bonito? Isso é lindo? Acompanhe. Questão número 2. O inacabado templo católico transcende a religião. Considerando o contexto da frase acima, como ela ficaria caso o sujeito fosse templos católicos? Michuruca. Ele está pegando o sujeito, repare, e está colocando aí no plural. Aí tudo vai acompanhar. Então, ó, em vez de templo católico, se fossem templos católicos, os inacabados templos católicos transcendem a religião. Se os inacabados templos católicos transcendem a religião, a resposta, nem precisa olhar o resto, é a letra A de Alexandre. Questão número 3. Ainda considerando os sentidos e os aspectos linguísticos do texto tal, julgue certo ou errado o item que se segue. No período, sobe uma classe e dentro dela elevam-se muitos aspirantes a essa camada. Os termos uma classe e muitos aspirantes a essa camada exercem função de sujeito nas orações em que se insere. Repare, meu aluno, faça aquela perguntinha. Quem é que sobe? Quem sobe é uma classe. Então, uma classe é o sujeito do verbo subir.
Fabão, me coloca aí na frente do danado. Meu aluno, cuidado quando a frase começar com verbo, hein? Porque nunca ninguém lhe disse que o sujeito de uma oração vai aparecer antes do verbo. Pode ser que ele venha depois do verbo. E normalmente quando ele vem depois do verbo, você dá mole. Por quê? Porque você acaba não fazendo concordância verbal. Quantas vezes eu já ouvi, Alexandre, agora eu tô bem, começou as férias lá na faculdade. Então, tá estudando mesmo? Ou tá de brincadeira, tá comendo merenda? Começou as férias? Não começou as férias. Começaram. É só o sujeito que está depois do verbo. Cuidado com frases que comecem com verbos. Normalmente você dá mole. Você dava. Vambora, volte comigo. Botou lá, Fabão. E dentro dela, elevam-se muitos aspirantes a essa camada. Faz a pergunta, quem é que se eleva? Quem se eleva são muitos aspirantes a essa camada. Então aqui, os dois termos destacados realmente são os sujeitos. Sujeito de cada oração. Por isso o comentário tá certão. Vamos para a próxima. Acerca de aspectos linguísticos do texto precedente e das ideias nele contidas, julgue o item a seguir. O sujeito da oração iniciada por destaca-se é indeterminado, portanto não está expresso. Vamos ler. Defesa da concorrência e defesa comercial são instrumentos à disposição dos Estados para lidar com distintos cenários que afetam a economia. Agora concentra. Destaca-se como a principal diferença, repare, o efeito. Ou seja, o efeito, ele é destacado como a principal diferença. Se o efeito é destacado, se destaca o efeito, o sujeito do verbo destacar é o efeito. Então, não é indeterminado. Se indeterminado não é, comentário errado está. Percebeu? Cuidado que nem tudo que reluz é ouro. Questão número 5. O substantivo funciona como núcleo do sintagma em que ocorre. Sim, sintagma aqui é da função, né? Sujeito, objeto, depende. Esse sintagma pode ser nominal e, quando não preposicionado, desempenhar a função de sujeito, por exemplo, entre outras funções. Maria Helena de Moura Neves. No trecho do quarto parágrafo, foi com as tropas romanas que o latim chegou à face sul do continente europeu, o termo que exemplifica a definição, sendo um substantivo como, repare, núcleo do sujeito da oração. Vamos voltar. Foi com as tropas romanas que o latim chegou. Olha o verbo aqui, ó. Olha o verbo aqui, ó. Faça a pergunta ao verbo. O que chegou à face sul do continente europeu? O que chegou foi o latim. Então, quem exerce aqui esse papel de núcleo do sujeito do verbo chegar é latim. É por isso que a resposta é letra D. É D de Damasco. Então, agora me colocou grandão. Repare, estou esperando você no próximo. Grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Continuando, é língua portuguesa, sintaxe, termos essenciais. Agora a gente fecha sujeito. Na verdade, é um sujeito que não vai aparecer, tá? Então, deixe-me recapitular. No bloco anterior, sujeito simples, composto, indeterminado. Agora vamos ver em que situação a oração ela não vai ter um sujeito. O sujeito não existe. E Alexandre estranho, hein? Não é não, meu aluno. Aqui, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter de memorizar. Eles impuseram, eles quem?
uma chamada norma, uma norma culta, impôs que existem verbos que não trazem consigo o tal sujeito. O cara manda e desmanda e não traz sujeito ligado a ele. São chamados verbos, estão aqui, ó, impessoais. Por que que ele é impessoal? Esse in aqui, ó, é negação. Ele nega a pessoa, ou seja, não há pessoa, não há uma pessoa, não há ninguém ligado a ele. Ele não precisa de pessoa ligada a ele, ele não tem sujeito. Toda vez que vier um verbo impessoal, por favor, anote isso para mim. Quando nós virmos um verbo impessoal, o sujeito da oração não vai existir. Qual vai ser o meu trabalho? Ter de decorar quais são os verbos impessoais. Não é uma listinha longa, são 296 verbos. Estou brincando. São poucos verbos, desmaiou. Vai ficar desesperado aí não, desesperado, uma maluca aí não, hein? São poucos, você vai memorizar de tanto fazer exercício. Daqui a pouco você está rindo da dificuldade que você já teve e é uma questão só de dedicação. Então vamos lá. Verbos impessoais, sujeito inexistente, oração sem sujeito. Isso aqui, ó, é relação de sinonímia, tá? Quando eu falo sujeito inexistente, isso é igual a oração sem sujeito. Então, vamos aos verbos impessoais. Primeiro, qualquer verbo que indique um fenômeno da natureza. Então, verbos que indicam fenômenos naturais, chover, amanhecer, entardecer, relampejar, nevoar e por aí vai. Qualquer verbo que indique um fenômeno da natureza, ele é impessoal. Ou seja, aparecendo um verbo que venha a indicar um fenômeno da natureza, o sujeito da oração em que ele está não existe. Choveu muito ontem. Repare que o verbo chover, ele indica um fenômeno da natureza. Outro detalhe, ele aqui, preste atenção, está em sentido literal. Chover aqui é chover mesmo. Então, se chover aqui está em sentido literal, a gente diz que ele está em sentido, repare, denotativo. O denotativo é o literal. O sentido figurado é o conotativo. Então, conotativo é figurado. Denotativo é o de verdade. É o verdadeiro. É o literal. Então, aqui, repare, se é um fenômeno da natureza, aí eu vou perguntar, qual é o sujeito da oração choveu muito ontem? O sujeito não existe. Então, a gente fala o quê? Que aqui, ó, a oração, ela não possui sujeito. É uma oração sem sujeito. Tá vendo? Não há nada demais nisso. Um detalhe importante é você entender que os verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais e, por isso, a oração em que eles estejam não tem um sujeito. Legal, mas cuidado, vem comigo. Cuidado que esses tais verbos que indicam fenômenos da natureza, tenta entender o que eu vou lhe dizer, eles podem estar em sentido figurado, em sentido conotativo, não literal. Quando eles estiverem em sentido conotativo, não verdadeiro, não literal, haverá sujeito. Aí esse verbo, repare, ele deixa de ser impessoal e passa a ser pessoal. O que significa ser pessoal? Trazer consigo um sujeito. Alexandre, aí como é que eu vou achar o sujeito? Você já viu, né, meu aluno? É fazer aquela pergunta ao verbo. Faça a pergunta ao verbo. O que choveu na palestra? O que choveu na palestra, veja, foram tomates. E repare, chuva de tomate não cai no céu, né? Senão não era necessário plantar. Então, tomate chovendo, o sentido aqui não é o denotativo.
sentido aqui é o conotativo. Conotativo é o sentido chamado sentido figurado, ok? Então aqui, já que se trata de sentido conotativo, façamos de novo a pergunta para achar o sujeito. Repare, o que choveu na palestra? O que choveu foram tomates. Então aqui está o sujeito. Veja, o sujeito aqui, meu aluno, está no singular ou no plural? Plural. É por isso que o verbo o acompanhou, ficando também no plural. Não vai dar esse mole. Vou repetir o que eu já lhe disse. Muito cuidado com frases que comecem com verbos, porque há a possibilidade de o sujeito estar posposto. O que é um sujeito posposto? É um sujeito que vem depois do verbo. Aí, você, como não viu o sujeito depois do verbo, você acaba não fazendo a tal da concordância verbal. Não fez concordância verbal, você se deu mal, ok? Então, cuidado com isso. Voltamos, tranquilo, não vejo o rolo, vamos que vamos. Pau no burro. Outro verbo impessoal é o verbo haver no sentido de existir, de acontecer, de ocorrer. É um perigo. Alexandre, diga-me, estou ouvindo. Isso cai muito em prova? Não, cai não. Despenca, mas despenca. Ainda despenca, Alexandre? Pô, já caiu tanto, então eles vão parar de usar. Pior que não param. E o pior, que neguinho continua errando. Só pode estar de brincadeira, né? Então, você não vai errar, não. Quando eu falo neguinho continua errando, é o cara que não está no alfacão. Se está no alfacão, o cara é bom. Como você. Você não vai errar, não. O verbo haver, quando está no sentido de existir, de acontecer, de ocorrer, ele, o verbo haver, vou botar aqui direitinho, ele é impessoal. O que significa mesmo, hein, Alexandre? Ser impessoal é não trazer consigo um sujeito. Ou seja, toda vez quando virmos o verbo haver no sentido de existir, a oração em que está o verbo haver, a oração ela não tem sujeito. É uma oração sem sujeito. O sujeito é inexistente. Então, repare que aqui em houve erros, a oração, ó, vou botar aqui, ó, a oração, ela é sem sujeito. Não há sujeito aqui. Beleza? Só como descargo de consciência, Alexandre, a gente já viu, eu estou meio perdido, objeto direto, objeto indireto, não vimos. Ainda que eu tenha tocado, porque não há outro jeito, quando você está explicando algumas partes da matéria, você acaba falando sobre outras pelas quais ainda você não passou. Mas não há problema. Você vai recebendo a informação, é como se fosse um soco, ó, pum, vai ter que absorver. Você absorve esse soco, segura, porque daqui a pouco você vai crescer. Aí quando você crescer é a hora de você dar um pau. Tá legal? Então aqui, esse cara que vem ligado ao verbo haver não é sujeito, tá? O sujeito não existe. Este cara aqui é só o chamado objeto direto. Ou seja, é o complemento do verbo haver não introduzido por preposição. Fique tranquilo que nós vamos nos prender a isso no futuro, ok? Então tá. Agora, vou sair aqui, vou pegar minha aguinha. A minha aguinha tem que estar comigo sempre, senão, já viu como é que é velho, né? Velho fica com a boca seca, que é uma beleza. Então repare só. Agora acabou, preste atenção. Cuidado para não dar uma de garoto bobo e confundir o haver com o próprio verbo existir. Repare, eu falei que o verbo haver, no sentido de existir, o haver é impessoal.
Aí você vai colocar no papel pro tio um detalhe. Toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, um detalhe importante é a ausência de variação dele. Ou seja, vou fazer uma bagunça, vou levar uma setinha para onde? Ó, vou levar uma setinha para cá. Ok? Esse verbo haver, quando estiver no sentido de existir, quando ele for impessoal, ele vai se tornar invariável. Quando eu falo invariável, é invariável em número. Ele não varia em número. Ou seja, ele não vai ser usado na terceira pessoa do plural. Então, jamais eu diria, erros, já que são erros, erros houveram. Não. Erros houve. Houve erros. Porque erros ali não é o sujeito, é só o objeto direto. Porque o sujeito, como você já viu, não existe. Então, o verbo haver, quando no sentido de existir, quando impessoal, ele não vai para a terceira pessoa do plural. Isso não acontece com o verbo existir. Por quê? Porque o verbo existir, diferentemente do haver, ele é pessoal. Tá? E o que significa ser pessoal? É trazer consigo sempre o sujeito. E eu já lhe adianto que, em regra, o sujeito do verbo existir vai aparecer depois do verbo. É uma tendência. Não é uma tendência na linguagem até mesmo falada, você falar assim, erros existiram. Você não faz isso. Primeiro você começa com o verbo existir, depois você lança o sujeito. Existiram erros. Então, cuidado que esse termo que vem depois é só fazer aquela perguntinha que a gente já fez para achar o sujeito. Faça a pergunta, o que existiu? O que existiu, repare, foram erros. Então, erros aqui é o tal do sujeito, sujeito simples que está no plural do verbo existir. Se o sujeito aqui está no plural, o verbo o acompanha no plural. Se fosse um erro existiu. Mas como são erros existiram. Ok? Beleza. Então, cuidado para não confundir o haver com o existir. E cuidado que o haver, quando no sentido de existir, por não ter um sujeito, ele fica na terceira pessoa do singular. Vai. Agora acompanhe. Vem contigo para cá. Repare. Além dos verbos que indicam fenômenos da natureza, além do verbo haver no sentido de existir, existem estes verbos aqui, o haver de novo, o fazer, o verbo ir e o verbo ser. Eu já vou lhe adiantar que o campeão da prova está aqui, o verbo fazer. O verbo fazer, quando ele está ligado a tempo cronológico, a tempo decorrido, ele também é impessoal como o resto aqui. Então, são todos verbos aqui impessoais. Impessoais. Se eles são impessoais, eles trazem consigo uma marca. Qual é a marca? A ausência de variação de número. Isso é importante. Então, entenda, aqui neste segundo exemplo, por exemplo, repare que são anos. Ainda que sejam anos, anos não fazem que nós nos vemos. E sim, anos faz que não nos vemos. Percebeu? Por quê? Porque é uma tendência do usuário da língua, principalmente na linguagem falada, acabar fazendo concordância verbal quando na verdade não existe. Você fala assim, um dia faz que a gente não se vê. E se forem 3 dias? Aí você faz, 3 dias fazem. Não.
3 dias não fazem. 3 dias faz que não nos vemos. Percebeu a diferença? Então tem de ter cuidado com isso. O verbo fazer, o verbo haver, o verbo ir, eles não trazem consigo variação de número. Por ser o quê? Cada um deles é impessoal quando ligado, cada um deles ligado a tempo decorrido, ok? Aí aqui, ó, são outros exemplos. O verbo haver, ligado a tempo cronológico também. Há anos não o vejo. O verbo ir, aqui, ó, ligado a tempo cronológico. Já ia para 10 anos que ele partiu. E aqui seria uma exceção. Cuidado, o verbo ser, quando ele está ligado a tempo cronológico, ou até mesmo a hora, ele traz consigo variação, ainda que ele seja impessoal. É importante que você entenda que há anos, que faz anos, que já ia para 10 anos, e hoje são 15 de março, são todas formas que não possuem sujeito. São todas orações que não trazem consigo sujeito. Por isso que acaba o verbo aqui não variando. Mas o verbo ser não. O verbo ser, ele traz a possibilidade de variação e ele acaba variando de acordo com a hora ou com o dia. Por exemplo, são 2 horas ou é 1 hora. Mas essa variação não tem a ver com o sujeito, porque o sujeito não existe. É uma mera variação do verbo ser com o predicativo do sujeito. É uma especificidade. Aqui, acredito eu, você não deva se prender neste momento. Tá legal? Neste momento eu quero você decorando quais são os verbos impessoais. Legal. Agora, vem para cá. Acompanhe. Além de tudo isso que eu lhe disse, importante mais esses dois aqui. Quais são os dois? Deixe-me beber aquele golinho de água. Os dois são o verbo aqui, ó, bastar, e o verbo chegar. Quando vierem ligados à preposição de. Aí exemplos aqui há vários. Basta de reclamações, chega de tanta roubalheira. A gente está falando de Brasil, né? Então, quando nós virmos o verbo bastar mais a preposição de, quando nós virmos o verbo chegar mais a preposição de, eles também serão, repare, serão impessoais. E esse, ó, e ser impessoal significa o quê? Significa, repare agora, não ter um sujeito ligado a eles. Então, as duas orações aqui são orações, vou escrever aqui embaixo, ó, são orações sem o tal de sujeito, sem sujeito. É importante que você coloque aí no seu papel. Legal? Então, beleza. Então, deixe-me recapitular. Cuidado com esta listinha dos verbos impessoais. Alexandre, existe a necessidade de eu decorar esses verbos? Meu aluno, não é a possibilidade de, é a certeza de. Se você não decorar, acredite, você normalmente já tem uma ou duas questões de prova a menos. Pelo amor de Deus, este momento é um momento chave, ok? Então tá. Então o que a gente faz agora? Adivinhe. Vamos cair dentro daquele nosso exercício. Vamos fazer um exercíciozinho. Vou colocar minha canetinha. Legal. Você vai acompanhar comigo aí e vai prestar atenção em tudo que eu vou lhe dizer. Preste atenção. Questão número 1.
Neste trecho, há uma profusão de possibilidades e de informações. Se criarmos uma outra oração, substituindo o verbo haver pelo existir, é correto afirmar que os verbos das duas orações, calma, vamos devagarzinho. Primeiro, repare só, peraí que eu botei a canetinha, mas na verdade não botei a canetinha. Vamos lá, entenda aqui comigo. Então, a é o verbo haver. O primeiro detalhe a que você vai se prender, este verbo haver está no sentido de existir. Quando o verbo haver está no sentido de existir, o sujeito da oração em que ele está não existe. E o outro detalhe, o que há? O que há, repare, é uma profusão de possibilidades. Então, isto aqui, como eu lhe disse, é só o objeto direto do verbo haver. Então, se é o objeto direto, o verbo haver aqui, ele é transitivo direto. É aquele tal verbo que pede um complemento não introduzido por preposição, tá? E aí ele está dizendo o seguinte, se a gente tirar o verbo haver e colocar o existir, o que é correto afirmar? Letra A, elas não vão possuir sujeito. Mentira. Por quê? Porque no momento em que você coloque existe uma profusão de possibilidade, o sujeito aparece. Aí o sujeito passaria a ser quem? Uma profusão de possibilidades. Então tirou o haver, colocou o existir, o sujeito ele aparece. Então a letra A está fora. Letra B, não possuem a mesma transitividade. Pode marcar. Sabe de quê? Porque o verbo existir, ele é intransitivo. Anote para mim isso, por favor. O verbo existir, ele não traz consigo objeto. Ele não traz consigo complemento verbal. Então, ele é só um verbo, repare, que não, que passa uma mensagem completa. Então, entenda, se o verbo haver é transitivo direto e vem ligado ao objeto direto, e o verbo existir, ele é intransitivo e não traz consigo complemento verbal, a tal da transitividade do verbo é diferente. Um é direto e o outro é intransitivo. Por isso, a letra B, a B de bola vai ter de ser a resposta. Letra C, são impessoais. Mentira. Impessoal é o haver no sentido de existir. O existir é pessoal. E na letra D, eles ficam no singular. Repare, cuidado. Cuidado que aqui houve algo bem capcioso. Preste atenção. Entenda. Entenda um detalhe. Cuidado agora. Eu dei essa paradinha para você pensar comigo. Alexandre, por que ficou capcioso? Você se lembra de um exemplo? Me bota grandão agora, Fabão. Você se lembra de um exemplo? A gente estava na teoria. Quando eu tirei o verbo haver, houve erros, e coloquei o verbo existir, como é que o existir ficou? Existiu erros ou existiram erros? Existiram. Então você viu que o verbo existir, ele acabou indo para o plural, por quê? Porque ele concorda com o sujeito que vai aparecer. Do jeito que o examinador colocou, ele está tentando induzir você a um erro. É correto afirmar, repare agora, joga lá, Fabão, de novo. É correto afirmar que nesta situação, há uma profusão de possibilidades e de informações. Nesta situação, eles até ficariam no singular, mas do jeito que ele escreveu é como se fosse uma obrigação ficar. Na verdade, não é. O haver no sentido de existir, ele vai ter de ficar. Mas o existir, ele pode ficar. Ele vai ficar se o sujeito estiver no singular. Se o sujeito estiver no plural, ele não vai ficar. Ele vai variar de acordo com o sujeito
a que ele vai se referir. Percebeu? Questão capciosa, perigosa, por isso não há dúvida. Correto afirmar é, letra B, não possuem a mesma transitividade. Sim, o haver no sentido de existir é transitivo direto e o verbo existir é intransitivo. Por isso, das opções presentes, a letra B de bola tem de ser a resposta. Partamos para outra. De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio, em sua nona edição, sujeito significa termo da oração a respeito do qual se anuncia alguma coisa e com o qual o verbo ele vai concordar. Baseados nessa afirmação e em seus conhecimentos sobre os variados tipos de sujeito, indique dentre os enunciados abaixo retirados do texto de São Bernardo apenas aquele que apresenta um caso de oração sem sujeito. É só procurar um verbo impessoal. Letra A. Um artista não pode escrever como fala, sujeito, um artista. Nada a ver. Letra B. O resultado foi um desastre, o resultado é o sujeito, michuruca. Letra C. Se eu fosse escrever, repare, eu sou o sujeito, tá fora. Letra D. Há lá ninguém, ou seja, há ninguém que fale dessa forma. Repare que aqui nós temos o verbo haver no sentido de existir. E o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal e caracteriza a tal oração sem sujeito. Por isso, pode marcar a letra D. D de Damasco. Na letra E, apresentou-me 2 capítulos datilografados. Alguém apresentou a mim. O verbo apresentar não é um dos verbos impessoais, então o sujeito aqui é contextualizado, não é um sujeito inexistente, por isso a letra E também não pode ser a resposta. Questão número 3. Acompanhe comigo. Considere o seguinte é certo e assinale a alternativa correta referente ao sujeito da oração destacada. A Gabi, repare, amiga nossa mineira que mora em São Paulo há anos. Repare aqui, ó, este termo é o termo que está destacado. Toda vez que vem aqui em casa, chega com um balaio de casos de Minas Gerais. Então, repare só. Considere o seguinte é certo e assinar a alternativa. A passagem, né, da oração destacada é esta, ó, há anos. Então, aqui, o termo, a passagem destacada é há anos e eu estou destacando com você. Então, veja que você já estudou isso comigo. Os verbos fazer, haver, ir, cuidado com isso, e ser, quando ligados a tempo cronológico, eles são impessoais. Significa que, quando eles aparecerem, o sujeito da oração é inexistente. Então, vamos lá. Letra A. Possui apenas um núcleo. Não pode. O sujeito é inexistente, a oração é sem sujeito. Letra B. Pode ser identificado por meio da desinência verbal. Michuruca. O sujeito não existe. Letra C. Não é possível identificá-lo, visto que ele não existe. Isso. Oração sem sujeito é ser de Cristo. Letra D. Possui 2 núcleos. Baixaria porinha. Não possui nenhum. E letra E. Pode ser retomado semanticamente por meio do contexto. Não. A oração é sem sujeito. Legal. Questão 3. Letra C. É 4. Considerando as ideias e os aspectos linguísticos desse texto, julgue o item a seguir. Na oração há provas consideráveis. Não há sujeito. É porque é o verbo haver no sentido de existir. Razão porque o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular. Isso você aprendeu com o tio agora. Se ele não tem sujeito, ele não varia. Ele fica no singular. É por isso que o comentário está perfeito. Número 5. Interromperam o trânsito naquela região, temos. Eu pergunto a você, olhe e me responda. Quem foi que interrompeu? Não conseguiu determinar, né? É aquela maneira. Jogou o verbo na terceira pessoa do plural e não deu o agente da ação verbal explícito.
Nesta situação, o sujeito ele é indeterminado, por isso a letra D de dado ou D de Deus é a resposta. Fique aí grandão agora, acompanhe. É isso, estou esperando você no próximo. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares na área. Vamos continuar a sintaxe. Repare, termos essenciais. Eu lhe disse o seguinte, existem dois. Quais são? Sujeito, pelo qual já passamos, e predicado. Meu aluno, concentre. Não estou falando predicativo. Estou falando predicado. O que é o predicado? Predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Alexandre, eu não entendi. Na verdade, meu aluno, é toda a frase excetuando o sujeito. Veja comigo. Predicado está aqui, ó, é aquilo que se declara sobre o sujeito, já foi falado. João e Maria compraram uma casa. Alexandre, me esqueci. Como é que a gente faz para achar o sujeito? Fácil. Pergunta ao verbo. Quem comprou uma casa? Acompanhe. João e Maria. Então aqui, ó, como existem dois núcleos, você já sabe. Aqui existe o tal do sujeito. Lembra? Sujeito composto. Beleza. Este cara aqui em vermelho é um dos termos essenciais da oração. Existe um outro, o predicado. Então, o predicado é tudo isto aqui, ó. Ó, é toda a oração excetuando o sujeito. Então, ali você acabou de encontrar o predicado desta oração. João e Maria compraram uma casa. Percebeu? Nada demais, sem floreio, direto e sem rodeio e sem complicação. Agora, depois eu vou classificar esse predicado. Deixe-me voltar. Houve erros grosseiros. Você viu já comigo que o verbo haver, quando ele está no sentido de existir, você sabe que ele é o tal do impessoal. Ele é impessoal. Significa o que, Alexandre? Ser impessoal. Significa que na oração em que ele está, o sujeito ele não existe. Então, qual é o sujeito da oração houve erros grosseiros? O sujeito, vou colocar aqui, ó. O sujeito não existe. O sujeito é inexistente. É uma oração sem sujeito. Aí você ficou na dúvida agora. Alexandre, se o predicado é tudo aquilo excetuando o sujeito, e quando não há sujeito? O predicado é o quê? O predicado, repare, vai ser toda a frase, vai ser toda a oração. Então, aqui, qual é o predicado de houve erros grosseiros? Houve erros grosseiros. Percebeu? Então, deixe-me repetir, pertinho de você, o que é o predicado. Predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. Como é que no plano físico eu vejo esse predicado? É só tirar o sujeito, o que resta é o predicado. E se já não houver o sujeito, o predicado é toda a oração. Veja, não há nada de mais nisso, ok? Então vem com o tio, acompanhe. Mas, para variar, sempre complica um cadinho. Vamos tentar entender aqui. Esse predicado, tal qual foi o sujeito, ele pode ser classificado. Então, o sujeito, lembra, ele foi classificado como simples, composto, desinencial, havia o indeterminado, a oração sem sujeito, tudo isso. E o predicado? O
O predicado, ele possui 3 classificações. Predicado pode ser verbal, pode ser nominal ou pode ser verbo nominal. Difícil, Alexandre? Você não vai ter dificuldade alguma. Vamos tentar juntos. Quando que o predicado é verbal? O predicado é verbal quando o núcleo do predicado for o verbo. Alexandre, mas como é que eu vou saber que é o verbo? Aí é fácil. Agora é o momento chave. Você vai anotar para mim, tá? Repare, toda vez que o verbo for, concentre no que eu vou lhe dizer. Ó, vou me enquadrar aqui, preste atenção. Quando o verbo for, lembra, João saiu. Repare que quando eu falo com você, João saiu, num bate-papo entre mim e você é capaz de entender essa informação sem que haja um complemento para este verbo. Então, este verbo aqui, ó, ele é intransitivo. Ele é intransitivo. Vamos trabalhar mais isso, tá? O nome disso é predicação ou transitividade verbal. A gente vai trabalhar mais daqui a pouquinho, daqui mais à frente um pouquinho. Mas, por enquanto, você já vai treinando comigo. Tá. Agora, veja no outro exemplo. João necessita de aula. Repare que quem necessita de. E o verbo necessitar, diferentemente do verbo sair, ele precisa de um complemento. Num bate-papo, vou voltar entre você e mim, eu falo assim, pô, não sabe dar maior. Qual foi? Eu encontrei João e do nada ele falou que necessita. E paro. Quando eu paro, na hora você vai me perguntar o quê? João necessita de quê? Ele necessita de ajuda. Ou ainda, de aula, que é igual ajuda. Então, repare que se o verbo necessitar, ele pede um complemento, ele é um verbo chamado transitivo. Concentre comigo. E se ele é um transitivo que pede um complemento introduzido por preposição, ele é o chamado transitivo indireto. Comece a se acostumar com essa linguagem, porque ela vai ser extremamente importante para as aulas que virão, tá? Então, vou beber aquele golinho de água que é de praxe, acompanhe. Continuando, vem comigo. Aí, ó, aqui, será que não tá cortando minha cabeça, não? Eu converso com a galera aqui, tá não, né? Então aí, opa, acho que o meu teto aumentou, hein? Repare agora, João comprou o livro, a mesma história. Pergunta a você, aqui ainda vou usar, tá? Tem uma galera aqui que me ajuda pra caramba, ainda vou voltar aqui, só nessa parte aqui. Então, ó, João comprou o livro. Bate-papo entre você e mim, da minha maneira, eu falo assim, pô, não sabe nada maior. Encontrei João, ele falando comigo, sabe o que ele falou? O quê? Que ele comprou. Aí você fala, comprou o quê? Então, se comprou o quê? Esse verbo comprar também é transitivo. Transitivo é aquele que não passa uma mensagem completa. Aí viaje comigo agora. Repare que este aqui, ó, o livro, é o complemento do verbo comprar. E veja que o livro aqui não é um complemento introduzido por preposição. Então, se ele não é introduzido por preposição, no futuro você vai treinar muito com isso comigo, é o tal do objeto direto. O verbo que está ligado ao transitivo o transitivo direto, é aquele que tem o objeto direto. Ou seja, o verbo que está ligado ao objeto direto tem um nome, transitivo direto. Então, transitivo direto é aquele que pede um complemento não introduzido por preposição. Beleza. Agora, o último exemplo para eu voltar e você entender aonde eu quero chegar. Ele avisou o resultado ao aluno. Repare o detalhe. Neste caso agora, quem avisa alguma coisa a alguém. Veja que aqui, mais uma vez, é um verbo transitivo. Por quê? Vou repetir. No mesmo bate-papo entre mim e você, eu falo assim, pô, não sabe dar maior. Sabe o que aconteceu? Hoje eu percebo que ele avisou. Avisou o que a quem?
Então, pede complemento. Ele é transitivo. Agora, transitivo, concentre no que eu vou lhe dizer, hein? Transitivo que vai trazer consigo dois complementos. Um é o resultado e o outro é ao aluno. E veja que o resultado é o complemento não introduzido por preposição. É o objeto direto. E ao aluno é o complemento introduzido por preposição. É o objeto indireto. Por isso que este verbo agora é o tal do transitivo direto, direto e indireto. Ele tem os dois objetos. Beleza até aqui? Então tá, eu ouvi você, beleza. Então agora vamos tentar entender direitinho quando que aparece o predicado verbal. Volte comigo. Aí voltei aqui ao início. Repare, olhe para cá. Ó. O que você vai colocar no papel para mim? Primeiro, o que é o predicado na primeira oração? Tá aqui, ó, vou botar em preto. Saiu. É tudo exceto o sujeito. O sujeito é o João. O que é o predicado na segunda oração? Ó, necessita de aluno. É tudo exceto o sujeito. Aí, eu quero que você coloque no papel o seguinte. Quando o verbo for intransitivo ou quando ele for transitivo indireto, o predicado vai ser classificado como verbal. Então, para eu chegar à conclusão de que o predicado é verbal, eu vou ter de ver qual é a predicação do verbo, a transitividade. Se ele for intransitivo ou transitivo indireto, o predicado é verbal. Pão, pão, queijo, queijo. Escreva isso para mim, por favor, hein? Depois eu vou olhar seu caderno. Aí vem comigo. Alexandre, e se o predicado, concentre, tiver um verbo transitivo direto? Mais um cadinho. E se o predicado tiver um verbo transitivo direto e indireto? Mesma coisa. Se o verbo for transitivo direto, ou se ele for transitivo direto e indireto, o predicado também vai ser verbal. A que conclusão eu cheguei? Concentre. Quando o verbo for intransitivo ou transitivo, o predicado é sempre verbal. Pão, pão, queijo, queijo. Transitivo pode ser direto, indireto ou direto e indireto. Mas você não precisa disso. Você só tem de memorizar o seguinte. Se o verbo for intransitivo ou se ele for transitivo, o predicado é verbal. Colocou no papel? Ok. E quando que o predicado é nominal? O predicado é nominal, veja, quando o núcleo é o predicativo. Alexandre, eu não me lembro mais o que significa ser predicativo. Predicativo é aquele termo que passa uma qualidade ou um estado. Por exemplo, triste é um estado, linda é uma qualidade. Esse termo, que em regra traz consigo o papel adjetivo, sintaticamente é chamado de predicativo. E repare que neste caso aqui, triste quem está é João. João que é o sujeito desta oração. Ok? Por isso que a gente fala que triste é o predicativo do sujeito. Agora que é o pulo do gato. Pulo do gato. Não me lembro, Alexandre, vou colocar aqui. Não me lembro dos verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação mesmo que eu tenho de memorizar? No alto caminho, meu aluno. Enquadra aqui comigo, ó.
é o verbo ser, é o verbo estar, é o verbo ficar, é o verbo parecer, e eu vou botar aqui o permanecer, tá? É lógico, preste atenção, que estes verbos aqui, quando a gente fala, são verbos de ligação, dependendo do contexto, pode haver uma variação, não há dúvida. E eu vou repetir, o que eu estou lidando ali é a teoria. Eu não estou preso às especificidades. Então, sem ficar preso a ideia pormenor, verbos de ligação. Ser, estar, ficar, parecer e permanecer. Pronto. Você tem de pegar isso, ok? Então, veja aqui comigo o seguinte, que o verbo estar, como eu acabei de lhe dizer, ele é um verbo de ligação. Ele é verbo de ligação por quê? Porque ele liga o sujeito ao famoso predicativo do sujeito. Agora é o pulo do gato que você só aprende no Alfacom. Repare qual é o predicado. Não estou falando predicativo, desatento. Ouça, qual é o predicado de João está triste? O predicado está aqui, ó. É tudo exceto João. Repare, toda vez que o predicado vier com o verbo de ligação, ele vai ser classificado como nominal. Percebeu? É para matar a pau. Ou seja, se o verbo for intransitivo ou transitivo, é verbal. Se o verbo for de ligação, é nominal. Pão, queijo, queijo. Alexandre, e se houver características de ambos? Se coexistirem características, aí o predicado vai ser verbo nominal. Não entendi. Vem comigo aqui, ó. Predicado, verbo nominal. Ó, ele chegou e estava triste. Repare um detalhe. O verbo chegar, tal qual o verbo, cadê um exemplo? Sair, é aquele verbo que não pede um complemento verbal para que você o entenda em sua plenitude. No bate-papo entre você e mim, eu falo assim, vem cá, o Mário aí, ele já chegou? Aí você fala comigo, ih, Alexandre, chegou e já meteu o pé, já foi embora. Então repare que quando você fala assim, ó, ele chegou e depois meteu o pé, eu entendi o que você me falou. Então essa mensagem é completa. Eu não preciso de um complemento, de um objeto. Por isso que o verbo chegar, repare, ele é um verbo intransitivo. E detalhe importante, o verbo chegar não está na nossa listinha. Então não venha me dizer que o verbo chegar é de ligação, ok? E triste. Triste, como você viu, é um predicativo. Por que ele é um predicativo? Porque ele passa um estado. No caso aqui, um estado dele. Então, sintaticamente, triste é um predicativo. Veja, eu não estou falando predicado, hein? Eu estou falando predicativo. É um predicativo do sujeito. Então, meu aluno, repare um detalhe. Repare agora um detalhe. Veja, o verbo chegar caracteriza, por ser intransitivo, um predicado verbal. Outro detalhe. O triste, por ser um predicativo, caracteriza um predicado nominal. Ou seja, aqui coexistem características dos dois predicados. É por isso que este predicado ele é classificado como verbo nominal. Então, o macetão é o seguinte, para você anotar. Quando você vir
um verbo intransitivo ou transitivo mais um predicativo, o predicado vai ser verbo nominal. Quando você vir um verbo de ligação, o predicado vai ser nominal. Quando você vir um verbo intransitivo ou transitivo sem a presença de predicativo, o predicado vai ser só verbal. Alexandre, vou me aproximar para ouvir você. Diga-me. Então, se eu errar a classificação, a predicação, a transitividade do verbo, eu erro tudo? Você erra tudo. É por isso que a gente tem de treinar. Porque se classificou como transitivo, intransitivo, de ligação, predicativo, tudo fica simples. Mas se errar na classificação, principalmente da predicação verbal, acredite, o bagulho fica doido. Ok? Então, beleza. Pergunta a você, é difícil? Então vamos treinar. Vamos fazer aquele exercício que é de praxe. Acompanhe, vamos embora. Vem comigo. Jogou no exercise, repare só. Vamos que vamos. Número 1, corresponde à correta classificação do tipo de sujeito e predicado da oração. Não devemos dar um significativo pejorativo à esmola, a seguinte opção. Repare um detalhe, preste atenção, hein? Primeira pergunta que lhe faço. Não devemos dar. Eu pergunto, quem é o sujeito? Quem é que não deve dar? Nós. Veja, o pronome reto nós aqui está escrito? Não. Mas pela desinência do verbo, mois, eu consigo chegar ao sujeito que é nós. Então esse é aquele sujeito oculto, elíptico, também chamado de desinencial. Além disso, repare que o verbo dar está aqui, ó. E quem dá alguma coisa, ó, um significado pejorativo, objeto direto, a algo ou a alguém, no caso, a esmola, objeto indireto. Por isso que o verbo dar é o famoso verbo transitivo direto e indireto. Lembra? Quando o verbo é transitivo direto e indireto e não há predicativo, a classificação do predicado é verbal. Por isso, se trata de um sujeito desinencial e o predicado é verbal, a resposta só pode letra C, C de Cristo. Ô glória! Vamos embora! Questão número 2. Assinale a alternativa que contém predicado nominal. Você já sabe, tá malandro, que o predicado nominal, ele vem associado ao verbo de ligação. Vamos à letra A. Todos precisam de um amor. Quem precisa, precisa de. Verbo precisar é o tal verbo transitivo indireto. Vai colocando direitinho aí. Alexandre, sua letrinha é feia pra caramba. Porque eu tô fazendo com o dedo, né, meu aluno? Aqui é diferente. Repare bem. Mas não é bonita também, não. Então, se ele é transitivo indireto, qual é a classificação do primeiro predicado? PV. Predicado verbal. Letra B. Todos estão carentes de amor. Estão é o estar. Naquela nossa listinha, quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, permanecer, parecer, tem, de decorar. Então, se o verbo estar é de ligação, o predicado é nominal. Se o predicado é nominal, letra B pode marcar. Letra C. O amor precisa, de novo, quem precisa, precisa de. Transitivo indireto. Transitivo indireto é PV, é predicado verbal. E na letra D, a carência de amor gera o quê? Gera isso, gera depressão. Gera algo, transitivo direto, e depressão é só o complemento do verbo gerar, não introduzido por preposição.
verbo transitivo direto, caracteriza PV também, predicado verbal. Então, se predicado nominal era o que pretendia o examinador, a resposta é a letra B, B de bola. Me botou grandão, Fabão? Repare, meu aluno, não há dúvida de que, quanto à classificação do sujeito e do predicado para a prova, é muito mais importante a do sujeito. Principalmente sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Por favor, olhe essas duas partes com muito carinho. Classificação do predicado hoje não é uma grande tendência em prova. Isso aparece principalmente em provas de conotação militar, para aquela molecada que faz ESA, SPSEX, EPICAR, mas pode ser que venha na sua prova também. Então não deixe de olhar, ok? Então é isso. Estou esperando você no próximo bloco. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, língua portuguesa, predicação verbal, sintaxe. Meu aluno, você passou por sujeito predicado, é lógico que a dificuldade é enorme, mas passou. Então agora, o que você vai ver? Você vai ver os tais termos integrantes de uma tal oração. Então os termos integrantes são aqueles que integram, não são essenciais, mas integram como se fosse um adorno. Adorno é um enfeite, mas tem que estar ali. Então vamos devagarzinho, subindo degraus, acompanhe. Primeiro detalhe importante, o que é a predicação do verbo? É aquela história se ele é transitivo, intransitivo, de ligação, não há qualquer dificuldade aqui. E as dificuldades normais, a gente vai passar e vai passar bonito. Então, vamos lá. Primeiro detalhe importante. O que é um verbo transitivo? Verbo transitivo é aquele que tem trânsito. Oh, não, estou entendendo. O que significa ter trânsito? É ter um caminho entre o verbo e o seu complemento. Esse tal complemento é obrigatório para os verbos transitivos. Por quê? Porque os verbos transitivos não passam uma mensagem completa. Alexandre, não entendi. Repare, imagine você, nós nos encontramos no elevador, primeiro contato do dia, eu olho para você e falo assim, rapaz, não sabe da maior, sabe aquele cara tal de João? Aí você fala assim, ih, ele vendeu e paro. Na hora que eu paro, você, Alexandre, tá maluco, pô? Vendeu o quê? Ah, não, deixa eu completar. Vendeu aquele imóvel que estava parado, tá ruim pra caramba para vender, mas o danado vendeu. Então repare que o verbo vender, ele não passa uma mensagem completa. Ele precisa de um complemento. Por isso que ele é chamado, repare, de verbo transitivo. Então o verbo transitivo é aquele que exige um complemento verbal para que a mensagem seja entendida em sua plenitude. Falei bonito agora. Então, repare, aí, esses tais verbos transitivos podem ser transitivos diretos ou transitivos indiretos. Alexandre, isso é fácil? É fácil. O que seria o tal do verbo, repare só, transitivo direto? O transitivo direto é aquele que tem um complemento que não é necessariamente introduzido pela preposição. Repare, o objeto, né, que no caso é o complemento, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, ele até pode ser introduzido pela preposição. Entenda, poder não é dever, pode, não que deva. Então, em regra, acompanhe comigo, necessitam de complemento sem preposição. Esses são os verbos chamados transitivos,
eretos. Está aqui, transitivos diretos. Os transitivos diretos, eles necessitam de um complemento sem preposição, pelo menos em regra, tá? Não vamos, neste momento, não vamos nos prender às especificidades. Então, repare agora aqui, ó. Sujeito, faça aquela perguntinha. Quem vendeu o imóvel? Foi ele. Então, aquele sujeito simples, michuruca, nada demais. Aí, repare agora. Vendeu o quê? Vendeu o imóvel. Aqui não há preposição. Não posso me esquecer das principais preposições. Pelo menos estas daqui, você tem de ter na ponta da língua. A preposição a preposição com, a preposição de, repare, a preposição em, a preposição para, vou parar, e a preposição por. Só, fica tranquilo. Então veja que aqui, ó, este complemento do verbo vender não é introduzido, não é encabeçado por preposição. É por isso que ele é chamado de objeto, vou escrever aqui, ó, objeto direto. Então, o que é o objeto direto? É o complemento do verbo chamado verbo transitivo direto. Repetindo, o verbo transitivo direto é aquele que não pede preposição no seu complemento verbal. Ok? Viu que não tem nada demais? Então é só uma questão de treino mesmo. Não há qualquer dificuldade aqui. Vamos embora. Então vem comigo, partir aqui para o meio. Olha só. Além dos verbos chamados transitivos diretos, existem os transitivos indiretos. Os indiretos são aqueles que necessitam, que também pedem um complemento, mas com uma diferença. Complemento necessariamente encabeçado, introduzido pela preposição. Mais uma vez, num bate-papo entre mim e você no elevador, eu falo assim, pô, você não foi ontem, né? Na reunião do condomínio. Aí, rapaz, de repente, sabe aquela mala que mora lá no segundo andar chamado João? Ih, não sabe dar maior. Ele do nada falou que necessita. E para, ó. Aí você fala o quê? Alexandre, o cara falou que necessita de quê? Ih, necessita de novos aparelhos na academia do prédio. Então repare que o verbo necessitar, para passar uma ideia completa, ele também precisa de um complemento. Por isso que ele é chamado de transitivo. E por que ele é indireto? Porque o seu complemento, chamado objeto indireto, ele necessariamente vai ser introduzido pelaquela tal preposição. Percebeu? Então, viu? Dificuldade nenhuma, você fica tenso à toa. Então, não vai gastar 1 grama de energia. Então, acompanha aqui, ó. Ele é o sujeito simples, veja comigo, sujeito simples, necessita. Quem necessita, repare, necessita de. Então, o verbo necessitar é o tal do transitivo. Por que ele é transitivo? Porque ele pede um complemento verbal, ele é transitivo indireto. Alexandre, por que ele é indireto? Porque o seu, vou colocar em pretinho, porque o seu complemento é encabeçado, é iniciado, é introduzido por uma das preposições. Esse tal complemento obrigatoriamente preposicionado é chamado de objeto, repare, indireto. Pronto, acabou. Aí, rapidamente, aqui, deixe-me ver o tempo. Ó, rapidinho, você já viu transitivo direto, transitivo indireto. Agora você vai fazer o quê? Vai juntar os dois. Tem o direto, repare, existe o indireto e agora vai ter o direto e indireto. Vem comigo, acompanhe. O que é o tal do verbo transitivo direto e indireto? Mole.
Vou até pegar um golinho de água, que é tão fácil que eu vou beber uma aguinha. Tem nada a ver, né? Mas acompanhe comigo. Olhe para cá. O direto e indireto é aquele que traz consigo dois complementos. Um não introduzido pela preposição, objeto direto, e o outro necessariamente introduzido pela preposição, objeto indireto. Repare, num bate-papo entre você e mim, eu falo assim, rapaz, não sabe dar maior. Fala aí, Alexandre. Cara, eu avisei o resultado aos alunos e eles foram lá, direção, jogar a conversa fora falando que eu não falei nada. Pô, eu não entendi qual foi. Então, repare aqui, ó. Avisei o resultado a alguém. Então, aqui, ó, eu tenho um tipo também de objeto, direto e indireto, ligados a um mesmo verbo, que vai caracterizar, essa tal relação vai caracterizar o verbo direto e indireto. É treino. Olha só. Verbos transitivos diretos e indiretos. Eles exigem os dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Então, um exemplo aqui, Michuruca. João é o sujeito. Sujeito simples, né? João. Repare que quem dá alguma coisa a alguém. Então, o que João deu? João deu o resultado. O resultado é o complemento do verbo dar, não introduzido por preposição. Então, é o tal do objeto, OD, objeto direto. E repare que o resultado foi dado a quem, meu filho? Foi dado ao aluno. Então, ao aluno, olha a preposição aqui, ó. Olha a preposição aqui, ó. Ao aluno é o objeto que obrigatoriamente traz consigo a preposição. Por isso chamado de objeto indireto. Aí, melzinho na pepeta significa o quê? Que o verbo dar aqui, se ele tem, concentre agora, os dois objetos ligados a ele, o direto e o indireto, não há dúvida que o verbo dar aqui é o tal do transitivo, ó, direto e indireto. Percebeu? Como é que não há qualquer tipo de dificuldade? Alexandre, não há dificuldade para você, o infeliz, que fica fazendo isso o tempo todo. Não, meu aluno. Não. Quando existe dificuldade, eu falo para você, ó, tem dificuldade, é normal, fique preocupado, não. Mas só que aqui não, aqui é treino. É um momento eminentemente prático. Ou seja, quanto mais exercícios você fizer, menos dúvidas você terá. Legal? Vamos embora. Então vem comigo. Além do verbo transitivo direto, além da mala do transitivo indireto, além do perigosíssimo verbo transitivo direto e indireto, existem os verbos intransitivos. O que é o verbo intransitivo? É aquele que não pede o chamado complemento verbal ligado a ele. Um detalhe que você vai colocar neste momento no papel para mim é o seguinte: cuidado que falar em objeto, objeto direto, objeto indireto, isso tá cafona. Tá cafona. Não sei se você me entende. Hoje, nas provas, o examinador não fala em objeto, ele fala em complemento. Então, complemento é sinônimo de objeto, ok? Seja objeto direto, seja objeto indireto. Então, esses tais verbos intransitivos não trazem consigo os tais complementos, os tais objetos. Por quê? Porque a mensagem é completa. A mensagem, ela não precisa de um objeto para que você a entenda em sua plenitude. Repare mais uma vez naquele bate-papo entre mim e você, eu falo assim, rapaz, olha só, eu tô cansado, não vou dar mais aula não, ó, agora vou cantar pneu, vou partir
Ó, vou viajar, eu vou embora. Aí você fala, não vai lá não, não adianta mudar. Vou embora, vou partir. Aí fui embora. Aí num bate-papo entre você e João, João pergunta, cadê o Alexandre, rapaz? E não tá sabendo não? Ficou maluco, viajou. Aí, né, João, que isso? Mas viajou e não vai voltar mais não? Vai voltar mais não, viajou, tá maluco, não sei, vai viver de artesanato. Agora vai fazer artesanato lá em Pipa, no Rio Grande do Norte. Aí vai ficar lá igual maluco, vai deixar o cabelo crescer, a barba e pronto. Tá entendendo? Então aí o nego, caramba, Alexandre deve estar doido, é aquele negócio que ele tá bebendo, aquele chá que não tá fazendo bem não. Então ele viajou. Repare que se ele viajou, a mensagem aqui é completa. Não precisa daquele complemento do objeto. Se não precisa do complemento do objeto, repare, este verbo, ele não é transitivo. Ele é a negação do transitivo. Repare, é o intransitivo. In é um prefixo indicador de negação. É aquele que nega o trânsito. Negar o trânsito é negar a presença do complemento verbal. Legal? Agora cuidado com um detalhe. Pode ser que ligado, né, ao tal verbo intransitivo apareça um tal adjunto adverbial. Adjunto adverbial não é objeto, não é objeto direto, é outra função sintática. A gente vai ver, eu vou me prender a adjunto adverbial no futuro, mas vou preparar o ambiente agora. Repare só, o que seria esse tal adjunto adverbial? É aquele termo, pode ser um termo que na morfologia vamos chamar de advérbio, ou podem ser dois ou mais termos. Na morfologia vamos chamar de locução adverbial. Esse tal termo vai trazer consigo necessariamente uma ideia. Então, esse adjunto adverbial que pode, não que deva, que pode aparecer ligado a um verbo intransitivo, é um termo que necessariamente traz consigo uma circunstância, uma ideia, que pode ser de tempo, de lugar, de negação, finalidade, causa, concessão, modo e por aí vai. Então repare que aqui, no nosso bate-papo, acompanhe. Ele é o sujeito simples e veja, olha só, quero falar com Maria. Não, você não vai conseguir falar agora não. Mas por que eu não vou falar com a Maria agora? Porque a Maria, ela saiu. E é mesmo, é? Então, quando ela chegar perto, peça para ela passar lá na minha sala. Repare que quando eu falei Maria saiu, a mensagem é completa. Deu para entender como toda, como completa. Então, se saiu, não pede um complemento, o verbo sair é o tal do verbo intransitivo. Alexandre, e esse tal rapidamente aí, não é um objeto direto? Pelo amor de Deus, quer me fazer desmaiar aqui? Lógico que não. O objeto direto, ele aparece ligado a um verbo transitivo direto. Se a gente ali considerou o verbo sair intransitivo, ali não pode haver objeto direto. Então, rapidamente, Alexandre, seria o quê? Seria aquele termo que traz consigo a tal circunstância. Que no caso aqui, de que maneira? De que modo que ele saiu? Como? De que modo? Rapidamente, meteu o pé. Ô, glória! Saiu correndo. Então tá de bobeira? Olha aqui, rapidamente. Então este cara aqui a gente vai chamar de adjunto adverbial de maneira, ou melhor, de modo. É o tal do adjunto adverbial de modo. Percebeu? Alexandre, fiquei meio tenso. Com o quê? Com esse adjunto adverbial. Ih, meu aluno, fique tranquilo que a gente vai ver tanto esse cara que daqui a pouco você está enjoado. Não, pode ficar tranquilo. O adjunto adverbial é um treino ad eternum.
Então, não esquenta a cabeça, ok? Então tá. Aí, vou ler aqui meu tempinho, tá bom ainda? Verbos para fechar. Os verbos de ligação. Os verbos de ligação, primeiro você tem que decorar uma listinha, né? Ser, estar, ficar, permanecer, parecer, tornar-se. São os principais verbos de ligação. É necessário, é importante, é mister. E gostou? É mister que você entenda que para a listinha ser de ligação, este verbo vai ter de ter um papel na frase. Qual? Ligar, repare, o sujeito, no caso aqui é ele, a este malandro aqui, ó, triste. Quem é este malandro aqui? É aquele que passa uma qualidade ou um estado. Esse que passa uma qualidade ou um estado, sintaticamente, é chamado, vou levar uma setinha aqui para cima para ficar mais alto, para o visual ficar mais bonito. Esse tal termo que traz consigo a ideia de qualidade, de estado, como triste, doente, linda, maravilhosa e por aí vai, sintaticamente é o tal predicativo. Olha só, caboclo, presta atenção aqui comigo. Não vai confundir predicado com predicativo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Predicativo é aquele que passa uma qualidade e predicado é o que se declara sobre o sujeito. Não tem nada a ver, né? Então repare que aqui é o predicativo do sujeito, que no caso é ele. É uma qualidade, não, é um estado dele. No caso aqui, infelizmente, ele está triste. Então repare que se estes verbos da listinha, que você vai ter de decorar, se qualquer um deles ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, ele vai ser o famoso verbo de ligação. Choruca, não pega ninguém não, tá? Pode ficar tranquilo também, relaxa, tá? Então repare só, transitivo direto, indireto, transitivo direto e indireto, intransitivo de ligação. Tem de estar no seu coração. Reparou? Rimou, hein? Então, Alexandre, isso vai ser importante para quê? Você não imagina. Então agora, o que a gente vai fazer? Só para confirmar o conhecimento. Vamos primeiro beber uma aguinha. Beba uma aguinha aí comigo. Beba uma aguinha. Água é importante, hein? E fazer um exercício. Então vamos embora. Vamos fazer um exercício. Acompanhe. Questão número 1. Dentre os termos destacados abaixo, a alternativa que possui um objeto indireto, aí você vai destacar comigo os termos, tá? Então vamos lá. Vou botar minha canetinha aqui. Repare, na letra A, o termo destacado, peraí, vou voltar aqui. Isso, botei minha canetinha. O termo destacado está aqui, ó. Algoritmos randomizados. É brincadeira? Veja comigo. Usando isso. Quem usa, usa alguma coisa. Então, algoritmos randomizados é só o objeto direto do verbo usar. E eu quero o indireto. Letra B. Na letra B, a gente vai destacar isso aqui, ó. Os periódicos mais seletivos e reputados. Encontram-se isso. Os periódicos mais seletivos e reputados. Ou seja, os periódicos mais seletivos e reputados são encontrados. Você vai trabalhar mais isso no futuro comigo, mas por enquanto você vai colocar aí sujeito. É o tal do sujeito passivo que caracteriza aquela tal voz passiva sintética, lembra? Se você não se lembra, vai ver mais vezes, mas a gente já viu isso, tá? Então aqui, na letra B, o que está sublinhado é o sujeito. Na letra C, a forma deveria ceder, o que está sublinhado é ao conteúdo, ou seja, quem cede
cede alguma coisa a outra. Então, se cede alguma coisa a outra, o espaço é o objeto direto e ao conteúdo, o que está sublinhado e destacado na questão, é o objeto indireto. Então, pode marcar a letra C, é C de Cristo. Na letra D, mudar somente o que? A forma, é o que está destacado. Então, quem muda, muda algo, transitivo direto. Então, a forma é o objeto direto, confirmado o gabarito, letra C. Número 2. Sobre a sintaxe do período, parece haver um abismo de mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes. É correto afirmar que o termo abismo, um abismo de mútua incompreensão, tudo isso, ó, um abismo de mútua incompreensão. Esse termo é o quê? Meu aluno, repare, parece haver isso. O verbo haver, lembra? Ele é impessoal quando no sentido de existir. Então, sujeito ligado a ele não há. O que há é só aquele termo que completa a ideia dele, não introduzido esse termo por preposição. Então, aqui, completando a ideia do verbo haver, é o famosíssimo objeto direto. E o objeto direto, repare, é chamado de complemento verbal. Complemento verbal é a letra B, B de bola. Molinho. Vamos embora para a próxima, número 3. Acompanha a 3 comigo aqui. Veja, o termo destacado em elas acreditam em nossa missão, quem acredita, acredita em. Então, o verbo acreditar é o tal verbo transitivo em direto. Exerce a função sintática de, se isto aqui completa a ideia do verbo acreditar, que exige necessariamente a preposição em, esse é o tal do objeto que traz consigo preposição obrigatória. É o tal do objeto indireto, é a letra E, é de elefante. E na número 4, sobre a estrutura sintática dos recursos verbais presentes na charge. O senhor tem, presta atenção, o senhor tem o quê? Tem isso, plano de saúde. Quem tem, tem alguma coisa. Então, plano de saúde é o complemento não introduzido por preposição. É o objeto direto. E isso é grave. Repare, o é aquele verbo ser, o famosíssimo, o mais famoso verbo de ligação. Então, se ele é o verbo de ligação, ele liga o sujeito isso ao predicativo grave. É correto afirmar que plano de saúde, objeto direto, e grave, predicativo do sujeito, constituem, respectivamente, objeto direto e predicativo do sujeito, é a letra A de Alexandre. E na letra, melhor, na questão 5, em lembra isso, um pedaço de ilha, o termo destacado exerce função sintática de lembra isso. O verbo lembrar aqui não pede preposição, transitivo direto. Um pedaço de ilha é só o complemento do verbo lembrar, não introduzido pela preposição. É o famosíssimo objeto direto. Se trata de objeto direto, adivinhe qual é a letra. Letra B, B de bola. Ok? É isso. Colocou grandão. Meu aluno, você viu? Predicação é tranquilão. Estou esperando você no próximo bloco. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.